O horário já está avançado, eu gostaria de trazer uma breve meditação para os irmãos. No texto que nós lemos, livro de Isaías, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 1 em diante. Nós vamos falar sobre uma profecia feita por Isaías, inspirado por Deus, em um momento de muita aflição para o povo de Israel. E é interessante o contexto onde esta palavra foi falada e como Isaías, pelo Espírito de Deus, utiliza este cenário vivido por um povo 800 anos antes da vinda de Cristo, para falar da vinda de Jesus, para anunciar a vinda de Jesus, para, antes de tudo, dar a conhecer que Deus estaria enviando o seu Filho ao mundo. Hoje, 2000 anos depois, nós estamos aqui comemorando o nascimento de Jesus e o cumprimento dessa profecia, dessa palavra de Isaías que nós estamos lemos no início, estamos lendo aqui agora. E a palavra do Senhor, ele começa dizendo que esta terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, é a palavra. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Nós vemos aqui Isaías falando de um cenário que era o seguinte: quando ele começa a tratar sobre esse assunto, era uma ocasião em que o povo de Israel estava dominado pelo reino da Assíria. A Assíria havia escravizado, havia feito uma grande invasão no território de Israel e havia levado embora muitos dos israelitas. Toda a parte norte do país havia sido invadida pelos exércitos da Assíria e aqueles homens que moravam naquela região foram levados como cativos para o reino da Assíria, que ficava na região mais a oriente, mais a região leste daquele país de Israel, mais ou menos onde hoje fica o Iraque, aquela região onde é o Iraque. E acontece que aquelas nações que haviam invadido Israel, aquele povo que havia invadido a terra de Israel, eles causaram um dano tão grande àquela terra, que ela ficou praticamente desabitada. Ela ficou uma terra onde as pessoas que estavam ali eram somente os que sobraram.
eles estavam sem perspectiva, tudo estava destruído, tudo estava acabado. Por isso é que o profeta começa falando que aquela terra, ela estava em aflição, aquela terra, ela se tornou desprezível. Aquelas cidades que chama aqui Zebulon e Naftali, que eram duas cidades próximas ao mar, elas estavam ficando completamente desabitadas. Então aquele cenário de destruição, aquele cenário de trevas, se os irmãos olharem no versículo 2, diz que aquele povo andava em trevas, porque eles estavam numa situação muito difícil, muito terrível. E aí, no final de tudo, ele começa dizendo que aquele povo teria uma alegria, aquele povo teria uma esperança, aquele povo teria uma luz que iria surgir para mudar o cenário que eles estavam vivendo naquele momento. E aí ele finaliza esse contexto dizendo: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Por isso ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isaías, ele falou da vinda de Jesus, ele falou do nascimento de Jesus, 800 anos antes de Jesus vir a este mundo, para nos mostrar que Jesus é quem pode reconstruir e dar uma nova visão, uma nova oportunidade para a vida das pessoas. Então, quando nós falamos deste versículo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, e ele cita 4 títulos de Cristo. E nesta época de Natal, nós devemos ter na nossa mente, no nosso coração, qual é a verdadeira mensagem que o Natal traz para a humanidade. Qual é a verdadeira razão de hoje nós estarmos aqui em todos os lugares onde Jesus é conhecido, é amado, é celebrado, em todos os lugares. As pessoas celebram o Natal, mas a mensagem verdadeira do Natal, muitas vezes ela é ofuscada pelo conjunto de luzes, de cores, de presentes, de figuras que foram sendo incorporadas ao Natal ao longo dos anos. Então, muitas vezes as pessoas conhecem e ensinam um Natal que é representado pelo Papai Noel, um Natal que é representado por decoração, por luzes, por árvores que piscam. Tudo isso é muito lindo, é muito bonito, mas há uma mensagem ainda mais bonita, ainda mais importante, ainda mais séria, ainda mais forte que o Natal traz, além da mensagem de luz, de fraternidade, de comunhão, de se juntar famílias para cear, para celebrar, para confraternizar. Há uma mensagem muito mais forte que o Natal traz e que nós não podemos esquecer nem ignorar. E a primeira mensagem que o Natal traz para nós, com base também na palavra de Isaías, é quando ele fala que um dos nomes dessa criança que ia nascer é o Pai da Eternidade. Veja que isso tem tudo a ver com a mensagem do Natal, porque Jesus existe desde a eternidade. A palavra de Deus nos mostra que o Senhor Jesus, ele existe desde sempre. Ele não é somente, a figura de Cristo não deve ser compreendida somente depois do momento da sua encarnação, em que ele se fez homem e habitou entre nós, mas ele é desde o princípio. Se os irmãos abrirem no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a 3, a Bíblia diz para nós: no princípio era o Verbo,
e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O versículo 2 diz que ele estava no princípio com Deus. E no versículo 3 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é o Verbo, é a palavra de Deus, e ele estava no princípio com Deus. Ele é o Pai da eternidade, porque ele é eterno. Antes que o mundo existisse, ele já era. Antes que surgissem o universo, as grandes estrelas, o sol e a lua, a terra, a nossa história sobre a terra, ele já era Deus. Paulo, quando fala a respeito deste Pai da eternidade, que é Jesus Cristo, ele fala em Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 17, e ele diz assim, que ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem do Deus invisível. E ele diz, o primogênito de toda a criação. O versículo 16 de Colossenses 1 diz que nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as que são visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E Paulo fala de Jesus dizendo no versículo 17, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Por isso Isaías dizia, ele é o Pai da eternidade. Se nós pudéssemos voltar a nossa imaginação, a nossa mente limitada, a uma época em que só haviam dinossauros sobre a terra, Jesus já estava. Se você voltasse a ponto de uma época em que a terra nem sequer existia, ele já estava lá. Se você pudesse, na sua imaginação, voltar centenas de bilhões de anos, ainda que não houvesse nada para ver, mas Jesus já estava lá. Ele é eterno, é desde a eternidade. Ele, Jesus, existe antes de tudo. Então, uma das primeiras mensagens do Natal que eu preciso entender é que ele, Jesus, é eterno. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz assim, que Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A segunda mensagem do Natal que nós vemos aqui é quando Isaías diz que ele será chamado maravilhoso conselheiro. Esta mensagem e esta denominação de Cristo é porque ele foi enviado para um mundo perdido, para mostrar o caminho de volta para Deus. Jesus, ele é chamado de maravilhoso conselheiro, porque quem aconselha, ele tem uma mensagem, ele tem uma dica, ele tem uma solução. Quando você vai atrás do conselho de alguém, é porque muitas vezes você não sabe o que fazer, não tem a decisão de qual caminho tomar, não sabe para onde ir. E é este o cenário que é da humanidade hoje. E foi também na época de Jesus, e era na época de Isaías, um povo desolado, um povo que vivia nas trevas, um povo que não tinha expectativa, não tinha perspectiva, não tinha esperança. Naquela hora surge uma luz, e Isaías diz, vai nascer um menino, vai nascer uma criança, vai nascer um bebê, vai nascer um que é chamado maravilhoso conselheiro, porque ele vai trazer a esperança, ele vai mostrar o caminho, ele vai reconectar o homem a Deus. Então Jesus foi enviado por Deus a este mundo perdido
na forma de guiar. Veja a relação que Isaías fez com o nosso mundo atual. Ele diz no versículo 1 que aquela terra estava aflita. Olhe quantos vivem hoje aflitos, perturbados, com problemas que são maiores do que ele consegue resolver. Depois nós vimos uma terra que se tornou desprezível, porque os nossos pecados nos conduzem a uma situação tão terrível que destrói a nossa vida, destrói a família, destrói o casamento, destrói a relação pais e filhos, destrói a relação de amigos, destrói a convivência social, de maneira que este cenário de problema, de dificuldade, você olha para a sua casa e vê tudo de perna para o ar, isto é resultado das nossas próprias ações como seres humanos. Nós somos especializados em bagunçar nossas vidas, em bagunçar a vida dos outros, em tornar difícil a existência de todo mundo. Mas Deus, na sua misericórdia, enviou uma criança que foi chamada de maravilhoso conselheiro. E esse cenário que Isaías trata, ele fala de pessoas, no versículo 2, um povo que andava em trevas. Um povo, veja mais à frente, que eles, no versículo 4, ele diz, tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, ou seja, aquele povo era um povo que carregava um fardo muito pesado. Você conhece alguém que carrega um fardo pesado? Você conhece alguém que lida com uma situação que pesa nos ombros? Foi para estas pessoas que Jesus veio. Foi para estas pessoas que Jesus se fez carne e habitou entre nós. Ainda Isaías descreve um povo oprimido e um povo que estava todo o tempo lutando. Veja que ele fala de um guerreiro, que as botas, quando a chegada daquele menino, aquelas botas foram aposentadas. Suas vestes sujas de sangue foram aposentadas, porque aquele menino trouxe uma mudança de vida naquela comunidade, naquele país, naquelas pessoas. E ele ali faz uma imagem que retrata a pessoa de Cristo. Porque Jesus, quando vem para a vida de alguém, ele muda a vida daquela pessoa. Aí você olha tantos que viviam presos aos vícios, de repente são transformados. E eu me lembro agora de uma ocasião em que estávamos em uma igreja ali no Rio Grande do Sul, e no dia do culto estava pregando um jovem, e ele era missionário no Uruguai, e ele estava naquele dia pregando na igreja ali no Rio Grande do Sul. E uma coisa me chamou a atenção, é que a mensagem daquele homem era uma mensagem muito forte, uma mensagem muito impactante. E quando acabou o culto, eu fui descobrir quem era aquele jovem. Alguém comentava que aquele jovem, há 5 anos atrás, tinha sido o pior dos drogados da cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. Ele vivia na rua, ele estava ameaçado de morte. Ninguém dava nada por aquele jovem. A vida dele estava arruinada. E era comum encontrarem ele na sarjeta, totalmente drogado. E a igreja ali tem uma área, tem um trabalho que eles chamam de CRER, que é um trabalho que fazem com jovens drogados da região. E eles pegaram aquele rapaz, levaram para este trabalho e começaram a cuidar daquele rapaz. E Deus fez uma obra no coração daquele jovem, libertou ele das drogas, depois deu a ele uma família, depois ele começou a participar da igreja já fora da clínica de tratamento, e ali ele começou como um diácono na igreja, depois ele subiu
na posição hierárquica do trabalho do Senhor, e ele então foi consagrado a pastor e a missionário e foi enviado para o Uruguai. E lá no Uruguai ele montou uma grande escola missionária, e a partir daquela escola muitos homens de Deus têm saído para falar de Jesus ao povo uruguaio, que são como índios, não conhecem a Deus, vivem isolados em cidades, distância muito grande, mas Deus levantou aquele jovem que não tinha perspectiva nenhuma, isto para nos mostrar como Deus faz com a vida daqueles que creem nele. Ele é um maravilhoso conselheiro que aponta o caminho certo. Nós não podemos e nem teremos desculpas diante de Deus quando nos apresentarmos diante dele, porque o Senhor já mandou todas as condições necessárias para nós vivermos uma vida que o agrade e que no final seja aprovada por Deus. Mas muitos não querem, muitos recusam. Muitos não aceitam o conselho do grande conselheiro que é Cristo e continuam vivendo as suas vidas como o dia a dia vai passando, do jeito que elas estavam desde que nasceram, vão ficando, querem morrer assim, sem ter mudança nenhuma. Mas um dia, um religioso que pensava dessa forma, chamado Nicodemos, ele ouviu a mensagem de Jesus e foi se encontrar com Jesus. Ele era um homem religioso, ele era um homem que frequentava a sinagoga, que era o templo da sua época. Aquele homem vivia procurando uma coisa para encher sua alma, porque religião não enche a nossa alma, festas não enchem a nossa alma. Muitas vezes dão uma alegria momentânea, se não fosse bom, as pessoas não desfrutavam, não usavam. Tantas outras coisas e prazeres que a vida nos dá, muitas delas são boas. Mas há algo melhor, porque tudo que o mundo pode nos oferecer não consegue preencher a nossa alma. Mas Jesus preenche a nossa alma em uma experiência de comunhão com Deus que somente aqueles que receberam a Cristo podem experimentar. E naquela noite, Nicodemos foi visitar Jesus e falar com Jesus. Jesus disse para ele: Nicodemos, o que é necessário é que tu nasça de novo, porque o homem não pode entrar no reino de Deus sem nascer de novo. E Nicodemos, já velho, até ficou confuso e disse: mas Senhor, será que eu tenho que ir para a barriga da minha mãe e nascer de novo? Jesus disse: não tem nada a ver com isso. Você precisa ser transformado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo para ser uma nova pessoa. Em outras palavras, Jesus disse: a direção é essa, o caminho é esse aqui. Vai pelo caminho que eu tenho te mostrado. E acontece que Nicodemos deixou aquele conselho entrar no seu coração e mudou a sua vida. A terceira mensagem do Natal que nós vemos aqui é que Jesus, ele é visto como aquele que é o Deus forte. Jesus é o Deus forte. E a terceira mensagem do Natal nos mostra que ele voluntariamente resolveu dar a sua vida por nós. Ele veio para vencer um poder que nos oprimia, que nos destruía, que nos levava à morte. Você sabe que poder era esse? Era o poder da morte, do pecado e de Satanás. Destrói a vida das pessoas. Não olha para a idade, não olha para a cor da pele, não olha para o dinheiro do banco, não olha. Enquanto muitos estão preocupados com tantas coisas materiais, o pecado, a morte e o diabo querem destruir a nossa alma, a nossa comunhão com Deus, quer destruir a nossa vida, a nossa família, as coisas que realmente têm valor. Mas Jesus, ele veio como Deus forte. Veja em Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o 11, Paulo diz que ele, Jesus,
existindo na forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, assumindo a forma de servo e se tornando semelhante aos homens. E na forma de homem ele se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Tudo isso aconteceu com Jesus porque ele se entregou. João capítulo 10, versículo 15, ele diz que ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ele diz ainda no capítulo 10, no versículo 18, acerca da sua vida. Jesus fala para os discípulos dizendo assim: ninguém tira ela de mim, eu mesmo a dou. Por que Jesus deu a vida por nós? Porque ele nos ama. Porque ele é o Deus forte, não havia outro que pudesse fazer o que Jesus fez por nós. Você ia viver a vida toda e não ia conseguir pagar sua dívida com Deus. A humanidade ia viver os anos, os milênios sobre a terra e não conseguiria pagar a dívida com Deus. Era preciso um Deus forte para vir desfazer o poder do pecado, o poder da morte e o poder do diabo para nos dar vida. E Jesus mesmo disse, João 10:10, o ladrão vem só para roubar, matar e destruir. É isso que o diabo quer fazer na nossa vida e na nossa família. Mas Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida. E vida em abundância. Não é uma vida comum, é vida em abundância, é vida, uma vida de verdade. Que você às vezes vive seus 60 anos, 70 anos, 80 anos, mas nunca experimentou a verdadeira vida em abundância. Mas quando nós estamos em Cristo, nós temos uma vida em abundância, porque Ele é o Deus forte, que venceu a morte, venceu o pecado, venceu o diabo para nos dar vida. Aí João escreve na sua carta, capítulo 3, versículo 8, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Não existe força nesta terra que possa superar o amor de Deus por você, por mim, pela sua família, por aqueles que estão lá na dificuldade, presos nos vícios, no pecado, muitas vezes na dor e no sofrimento. Jesus pode libertar, porque Ele é o Deus forte. E a mensagem do Natal que nós precisamos guardar é que aquelas pessoas que aceitam o Salvador, elas são reconciliadas com Deus e elas se tornam participantes de uma nova vida com Cristo. Por isso é que ele diz que Jesus é o príncipe da paz. E eu acho que não existe um versículo mais bonito para representar esta mensagem de paz de Jesus do que Romanos 5:1. Quando Paulo fala para aquela igreja, ele diz assim: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, ter paz com Deus não é de qualquer maneira. Isaías mesmo, no seu capítulo 59, versículo 2, ele diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E impede que Deus nos veja e haja na nossa vida. É preciso que o pecado seja perdoado. E isto só é possível pela obra que Jesus fez na cruz, reconciliando o mundo com Deus. 2 Coríntios 5, 17 e 18 tem 2 versículos maravilhosos que falam sobre esta paz e a nova vida que Jesus dá. Paulo diz assim: aquele que está em Cristo, presta atenção, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E diz mais na frente que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Só em Cristo nós podemos ter paz com Deus. Por isso Isaías dizia que o seu nome será Príncipe da Paz.
é mais do que assinar um tratado, é mais do que assinar um pacto de cessar fogo, é mais do que isso, é trazer uma paz com o mundo inteiro, com o único Deus verdadeiro que pode salvar, que pode livrar, mas que também lança no inferno aqueles que são desobedientes e infiéis. Por isso a mensagem do Natal, através de Isaías, foi: ele será chamado maravilhoso conselheiro, porque aponta o caminho para o Pai. Ele será chamado Deus forte, porque ele veio pagar o preço que nós não podíamos pagar. Ele será chamado Pai da eternidade, porque existe desde sempre, mas ele veio se fazer carne para morrer por nós. E por fim, ele é o príncipe da paz, para nos reconciliar com Deus. E é isto que nós mais precisamos: estar perto de Deus, nos aproximarmos dele, refazermos um compromisso de servir a Deus. E isso não tem idade. Você pode ser criança, jovem, adulto ou velho. Todos nós temos um destino comum se negarmos a Cristo. E todos nós temos um destino de vida se o recebermos como Salvador. Por isso, esta noite de Natal, não saia deste lugar sem guardar no coração a verdadeira mensagem do Natal, para que não seja o seu coração cheio só de coisas superficiais, mas que o seu coração seja cheio daquilo que realmente importa, que é ter Jesus na vida, que é ter uma nova vida, que é ter paz com Deus. Tudo isso nós obtemos através desta criança, que hoje comemoramos o seu nascimento, que é Jesus de Nazaré. Por isso eu quero convidar você para ficar de pé, toda a igreja, e você que há muito tempo ouve a palavra de Deus, você que muitas vezes até vem à casa do Senhor, mas não entregou a sua vida ainda para Cristo, saiba que Jesus ama você. Tudo o que ele fez por mim e por você, para nos dar a vida e a oportunidade de salvação. Por isso, a Bíblia diz que é importante crer em Cristo e deixar que ele entre na nossa vida e seja o comandante dela. Você precisa abrir o coração e deixar que Jesus seja o centro da sua vida, seja o dono da sua vida. E aí você vai experimentar a paz que este Jesus dá aos que creem nele. Por isso, esta noite é uma noite em que nós celebramos o nascimento de Jesus, e você também pode celebrar um momento de fazer de novo um pacto com Deus, entregando a sua vida a Cristo, deixando ele vir morar no seu coração e fazendo de você uma nova criatura, uma nova pessoa. João dizia que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos os que o receberam, ele dá o poder de se tornarem filhos de Deus. E é isso que nós convidamos você nessa noite, para você se tornar não uma criatura, como todos são, mas se tornar uma coisa a mais, se tornar filho de Deus pela fé em Cristo. E se hoje você que está aqui ainda não entregou sua vida a Jesus, ainda sente a necessidade de estar com o Senhor, eu quero orar por você, para que você hoje diga assim: Jesus, eu quero te servir, eu quero te aceitar, eu quero andar nos teus caminhos. Há alguém no meio de nós? Levante a mão onde você está. Se você deseja que Jesus entre na sua vida, que Jesus seja o dono da sua vida, se você deseja receber no seu coração esse Jesus que é o Senhor, onde você está, levante a mão. Nós vamos orar por você, para que Deus possa tocar na sua vida e fazer de você uma nova pessoa.